Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Assista agora Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Apoio CUT, FENAGE, CTB, CNTE, Intervozes, Abraço Brasil e Barão de Itararé. Produção Rádio e TV Atitude Popular. A apresentação: Souza Júnior, membro do Conselho Deliberativo do FNDC. Vozes pela Democracia. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos escutando neste momento ou nos vendo. Estamos iniciando mais uma edição do Vozes pela Democracia, um programa sobre cidadania e direito à comunicação do FNDC, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. E na edição de hoje nós vamos abordar um tema que está atualíssimo. É sobre o cinema nacional e a democratização da cultura e da comunicação. Aliás, domingo o nosso cinema brasileiro vai ter a possibilidade de ganhar um Oscar, né? Então, como nós estamos aqui ainda, né, vivos e atuantes, nós convidamos duas pessoas especialíssimas que entendem só tudo desse tema. Trata-se da Sônia Santana, que é produtora de cinema e é presidenta do Sindicine. O Sindicine é que reúne os técnicos do audiovisual de todo o Brasil, né? E nós vamos chamar aqui aquele que, na minha opinião, parece que nos dias atuais é quem mais tem produzido cinema nacional através, sobretudo, de documentários, que é o nosso querido Silvio Tendler. Muito bem-vindo os dois, né? E será um prazer a gente conversar com vocês. E para manter a tradição aqui do Vozes pela Democracia, nós vamos começar pelas damas, né? Pela Sônia Santana. Sônia Santana, o tema de hoje, né, é, como eu disse no início, muito atual. Quais são as perspectivas que você tem para o cinema nacional e para a produção cultural desse segmento? Você que atua diretamente nele e representa os técnicos, né, que atuam na produção do audiovisual no Brasil. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui ao seu lado e ao nosso brilhante Silvio Tendler, que é um grande preservador das nossas histórias, né? O Silvio vem cultuando a história brasileira em seus documentários. Bom, nós estamos aqui hoje, né, mais uma vez falando do nosso longa-metragem que espero venha com o Oscar neste final de semana. A importância desse trabalho, são inúmeros pontos interessantes que esse trabalho vem trazendo para nós do audiovisual. Primeiro, pelo momento histórico, né? Pelo resgate da lembrança da ditadura, porque essa juventude que está aí não tem noção realmente do que se passou, do que nós passamos, do que o audiovisual, principalmente, também passou por isso, né? E o momento político também é muito importante, né? Porque nesse momento que a gente avizinha uma prisão, né, de um idolatrador, né, de torturadores, né, que é o tema do nosso filme também, e também é muito importante para o momento que nós estamos buscando a regulação do VOD. Isso nos dá força, uma enorme força, para podermos sim buscar a regulação, para que as empresas de streaming contribuam com o cinema nacional, com o pagamento da Condecine. E é muito importante esse pagamento, por quê? Porque vai privilegiar o cinema independente. Nós vamos poder ter mais qualidade, mais dinheiro para poder trabalhar com redução de jornada, com uma série de pontos, mais qualidade, mais requinte nas produções. Então, é fundamental que a gente venha nesse momento também no embalo do ainda estou aqui, levantar a aprovação da Condecine e a regulação do VOD.
também ele vem coroar, né, esse momento do cinema. Nós estamos assim num momento muito rico, muito feliz. Parece que os deuses, né, que eu chamo a santa produção do audiovisual, resolveu nos abençoar com um monte de filmes de grande qualidade sendo exibidos pelo mundo inteiro e ganhando muitos prêmios. Estão se abrindo os portais da glória do cinema brasileiro para esse momento que nós estamos vivendo. E também, né, o fato desse filme ter sido produzido sem incentivos fiscais, né, nos traz também um outro ponto de vista, o quanto que é importante ter o mecenato, ter a produção, né, ter o investimento, né, das pessoas em cima do cinema nacional. Então prova que sim, nós temos qualidade, temos condição, e só temos que aprender a fazer lançamentos, que eu acho que é a única falta que nos faz e dinheiro para isso, lógico. Nós temos uma campanha muito bem lançada, que é o Ainda Estamos Aqui, ainda estou aqui, nós estamos aqui ainda esperando com uma sofreguidão esse prêmio aí que vai coroar esse momento muito importante, tanto do governo, né, por ter renascido o Link, por ter renascido toda a política do audiovisual, e tem outro ponto que para mim é muito importante, que são as mulheres, né? As mulheres têm conquistado um ponto, primeiro papéis importantes, né, por uma luta delas, papéis para atrizes maduras, né? Hoje você vê uma Denise ganhando um prêmio, sabe assim, é tão satisfatório para a gente, né? A gente não, sabe assim, não, é muita alegria nesse momento que nós estamos vivendo. Então eu espero que a gente realmente, no dia 2 à noite, a gente consiga celebrar esse grande momento do cinema brasileiro. Esperaremos sim. Silvio Tendler, você tem uma rica trajetória e contribuição para o cinema brasileiro, né? Afinal, são mais de 70 obras e tem 74, vai fazer 75 anos no dia 12 de março. Me permita aí abrir a sua agenda particular, entende? Isso significa que se você não nasceu e não poderia, né, nascer já produzindo, matematicamente nós temos uma produção de mais de um filme, né, mais de uma obra por ano. Eu não conheço ninguém que tenha tanta produção cultural. E parece, você já antecipou nos bastidores, né, que já tem outro lançamento, né, que vai, vamos dizer assim, juntar-se a sua rica historiografia, né, como o Jango, JFK, Marighella e agora o Brizola, não é isso? É um prazer te ouvir. Como é que você compartilha desse otimismo da Sônia? Sim e não. Eu acho que é uma resposta meio francesa, mas sim e não. Eu acho que ela está certíssima, porque ela está considerando os anos terríveis que nós passamos de 2019 a 2023. Eu não cito o inominável, mas a gente sabe de quem está falando, e o regime dele foi ele que votou pelo impeachment da Dilma, saudando um torturador, um assassino, um estuprador. Então, hoje nós estamos num outro momento político do Brasil. Mas o não é porque nós estamos no meio de uma guerra cultural. E o papel do cinema, da arte, da cultura, é fundamental nessa guerra. Eu abro citando a psicanalista Nízia Teixeira Martins, que fez um brilhante texto falando que a guerra comercial, a guerra tecnológica, só será vencida, nós só teremos condições de disputar se for partindo pela área cultural, porque o resto é o mundo das finanças que está dominando e através do controle dessa área de tecnologia. Explicando aos nossos espectadores, né, o que a Sônia falou, do VOD e do Podecine. VOD são vídeos por encomenda, né, e que pertencem às grandes plataformas de streaming. O Condecine é uma taxa criada para sustentar a indústria brasileira em todos os seus vetores, desde da área das grandes produções comerciais ao cinema de arte e cultura, que é fundamental nessa formação brasileira. E só as plataformas de streaming no Brasil não pagam. As redes de televisão pagam, as produtoras de cinema pagam, as grandes,
as pequenas, todo mundo no Brasil paga a Condecine. As plataformas sob encomenda, elas, além de formar opinião, elas, em muitos casos, se apropriam da nossa produção, porque elas compram os filmes e passam a ser proprietárias, e o autor nunca mais vai ver um centavo pelo que ele criou, pelo que ele fez, vai rodar o mundo, e elas não pagam essa taxa Condecine que todo mundo paga. Então, isso é absurdo, isso é um novo tráfico negreiro que está acontecendo na era tecnológica. Né? Antes eles exploravam escravos, agora mão de obra escrava, agora, através da tecnologia, eles se apropriam dos espaços dos países, dominam, e aqui no Brasil eles não têm nenhuma responsabilidade. Eles passam os filmes que eles quiserem, na hora que eles quiserem, compram os filmes que eles quiserem, se tornam proprietários, e sem nenhum custo para eles, e com pouquíssimo benefício para nós, além da vontade que a gente tem de ter acesso a bons filmes. Então, eu acho que isso aí tem que mudar, tem que haver uma compreensão do Congresso para essa questão, um conhecimento por parte da população, que não sabe que cada vez que ela acessa a essa tecnologia, eles falam muito em pirataria, mas não falam que os piratas são eles. São eles que estão levando o nosso ouro, estão levando o nosso café, estão levando o pau-brasil. Então, a gente tem que voltar a brigar e, sobretudo, considerar a importância da nossa arte, a importância do nosso cinema e da nossa cultura na formação de opinião da juventude. A Sônia abriu aqui dizendo que as pessoas não sabiam da tortura na ditadura, mas elas não sabiam exatamente que há uma preocupação em confundir, desinformar. Não há uma preocupação em formar. O nosso sistema de educação é falho, nosso sistema cultural ainda é muito falho, e nós temos que consertar tudo isso para realmente ser um projeto de nação. E eu cada vez me afasto mais do cinema comercial, porque eu acho que está na hora de fazer a formação das pessoas. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho as 3 maiores bilheterias do cinema documentário brasileiro. Ano JK, Jango e o Mundo Mágico dos Trapalhões. E eu, apesar de ter as 3 maiores bilheterias em sala de cinema, eu também tenho muitos espectadores fora da sala de cinema. O Veneno está na mesa, é um top do cinema, mais de 5 milhões de espectadores. Então, esse trabalho existe. Agora, eu estou muito mais preocupado com essa questão da formação. Então, eu estou terminando agora o Brizola, estou me preparando para fazer um filme sobre a fome e um longo filme sobre a história do Brasil. É um filme que vai começar na Pangeia e vai terminar no dia seguinte ao fim do mundo. Então, é um longuíssimo, mas eu quero discutir o projeto de nacionalidade. E as pessoas têm que entender que isso também é um papel do cinema. O cinema, para ser importante, ele não pode ser só comercial, não pode ser só grandes bilheterias e o entretenimento. O entretenimento é fundamental, eu gosto. Eu gosto de ir ao cinema dar boas gargalhadas, ver filmes românticos, é muito importante para o país, para a formação de uma indústria, de profissionais capacitados. Agora, eu acho que a gente também tem a obrigação de direito de fazer filmes que não sejam voltados exclusivamente para o mercado formal, que sejam para passar na sala de aula, no grupo de discussão, que o cineclube seja considerado uma escola, um formador de opinião, e assim a gente vai conseguir construir o país que a gente quer, precisa e merece. Muito bem. Sônia, nós temos aqui neste programa, Vozes pela Democracia, sempre tratado de 2 temas que achamos fundamentais para a independência do Brasil, para o avanço das consciências, que é a questão da soberania digital versus a Big Techs, né, se contrapondo. Né, nós precisamos caminhar no sentido
da soberania digital, e a questão da comunicação popular alternativa, porque tal como a gente depende das big techs, em termos de internet, a comunicação tradicional hoje está concentrada nas mãos de poucas famílias, né, que dominam a comunicação através do rádio, da televisão e outros meios tradicionais. O Silvio Tendler abre, a meu ver, uma outra frente aqui com essa denúncia que ele acaba de fazer. Porque eu mesmo não desconhecia isso. Né? É a frente da nossa defesa que precisamos fazer da nossa produção cultural, da independência da nossa produção cultural, inclusive tendo meios materiais para isso, e aí ele toca no ponto essencial, que é a questão do Condecine, né, que é voltado para incentivar a produção cultural. E que está havendo um domínio da nossa produção pelas grandes plataformas, né, que não pagam um tostão para o Condecine. Né? E isso eles também, como disse o Silvio Tendler, eles é que escolhem o que vai veicular, o que é mais importante para os interesses econômicos dessas plataformas. Né? E aí eu me lembro outra coisa, só de passagem, né? Para demonstrar a importância de a gente ter nossa independência de produção cultural. Os filmes americanos, de uma forma assim, escancarada, todos esses filmes de espionagem, não sei o quê, enaltecem, né, a CIA, o FBI, a tortura. Né? Tem um filme agora recente que eu assisti, entende? Com o Robert De Niro, onde ele faz um papel de um ex-presidente, entende? E com todos os poderes para fazer uma investigação lá, o cara tortura, faz tudo, invade casa, quer dizer, a gente respeita tudo e termina como herói, entende? Veja bem, como isso passa na cabeça de quem viveu ditadura militar como a gente. Pois é, eu queria que você opinasse sobre isso, né, sobre essa questão trazida aqui à tona pelo Silvio Tendler, tão importante que agora vai pautar também os futuros programas do Vozes pela Democracia. Perfeito. O Silvio levantou pontos muito importantes, né, que são os que a Condecine deveria financiar, né, como pelo fundo setorial. As produtoras realmente estão sem futuro, né, já que elas também perdem o passado, porque quando você produz um filme com apoio, né, do Estado, do fundo setorial, ele te deixa, você tem os direitos patrimoniais, os direitos autorais dessa obra. E com o processo de streaming, as séries, todas isso não existe, né? Tudo é original deles, é tudo deles, tudo deles, tudo deles. E para nós, nada, né? Então nós não temos hoje, além de não, são 14 anos, nós temos aqui essas plataformas trabalhando, né, usando todo o nosso talento. Nós tivemos momentos, inclusive, que para o trabalhador é até interessante, momentos até de falta de profissionais, tal o volume, a tal quantidade de profissionais que uma série requer, né, diferentemente de um longa-metragem que trabalha numa estrutura menor. Então, é muito importante, sim, que a gente aprove não só a regulação do streaming, mas também toda a regulação da internet. É um processo geral, porque além do dinheiro que deixa de ser investido no país, nas produções independentes, estão levando nossas histórias, né, e não deixando um passado rentável para essas produtoras continuarem a existir. O trabalho das produtoras é intermitente, você não produz o tempo inteiro, você produz um tempo, você tem um tempo de maturação, de criação e de finalização de projetos. Então, ter condições via Estado, porque isso não é uma cereja do Brasil. Todo o país financia a sua indústria, porque sabem a importância que o audiovisual tem para a história, tem para um país, tem para a identidade, né, e para a formação de plateia. Né, o Silvio, por exemplo, aqui, ele é um grande formador de plateia, na medida que ele traz temas que interessam muito à juventude, interessam muito à formação e ao conhecimento do país. Então, formar plateia, ter predominância, né, nos predominâncios que ele chama de tela, né, nesse processo do streaming, e pelos dois projetos que estão para ser aprovados no Congresso, o Senado já está meio encaminhado, mas ele não atende realmente todo o desejo da categoria. Então, há o interesse do Ministério da Cultura, do governo, em apensar esses dois projetos e ter o melhor deles. A menor taxação, quer dizer, estamos indo para 6% de taxação em cima de valores que a gente desconhece, porque também
Essas plataformas é uma caixa preta, não sabemos quanto eles faturam, quanto ganham no Brasil e qual seria essa parcela que viria para a produção independente. Então, transparência é uma coisa que está se buscando para entender realmente como nós poderemos usar a Condecine em favor da indústria nacional, em favor, por isso esse momento é importante, porque nós estamos numa ebulição, né, tanto emocional com esses filmes todos que estão concorrendo ao Oscar. Ele nunca dei importância ao Oscar, hoje para mim ele é fundamental, sabe, porque ele vem coroar todo um passado e todo um trabalho muito bem feito da equipe do Walter Salles, né, do seu elenco e da sua equipe técnica, né, porque um filme é um processo de equipe. E você sente nesse filme que ali teve muito. Foi prazeroso, né? Pelas fotos todas que você vê da equipe e pelos relatos que nós temos vários profissionais, inclusive. Adriano Tegido, né? Que é um diretor de fotografia muito experiente, muito sensível, parceiro nosso, o pessoal de câmera, eletricidade, todos eles. Você sente o trabalho da fotografia e o trabalho da direção, que é primorosa nesse filme, né? Não é um filme de grandes pressões, mas é um filme que toca profundamente o ser humano, e isso é que nós precisamos, né? Sensibilizar para criar, continuar a criar plateias, e ter espaço para produções independentes e produções culturais, como a que o Silvio produz, que é de fundamental importância para o país. Ô Silvio, vamos aproveitar essa segunda rodada para você falar um pouco da sua produção, especialmente agora o Django, né, onde é que a gente vai poder assistir, né, e a importância dessa produção para o resgate da história, porque sua obra já demonstra por si só essa importância, né? Talvez se nós não tivéssemos o documentário Django, JFK, Marighella, boa parte da população não teria conhecimento do que de fato aconteceu no período, né? Infelizmente, ainda grande parte, eu diria a maioria, desconhece, porque ainda não assistiu, né? Então, ter veículos como este aqui, né, e os veículos, de um modo geral, da imprensa, é importante no sentido de divulgar obras nacionais. Daí que eu vejo a importância do Oscar, né, porque ele traz esse debate, né, aflora isso aí, chama atenção para a nossa produção nacional, entende? E desperta, então, o interesse de milhões em querer assistir essas obras. E você, como um dos maiores produtores culturais que resgata a memória do nosso povo, e num sentido progressista, porque infelizmente, né, tem obras, como eu citei aqui, os filmes, a maioria, eu diria que a maioria dos filmes americanos significa um embrutecimento cultural, eles exacerbam, né, um falso heroísmo, né, de justiceiros, entende? Que se expressa inclusive nos heróis, né, dos quadrinhos e tudo mais. Bem, fale sobre sua obra, que eu acho que é muito importante para a gente conquistar a democratização da nossa cultura e da comunicação, né, que estão intimamente ligadas. Eu te agradeço as suas palavras, sobretudo o ato falho, que você disse que eu vou lançar o Django agora, e o Django é de 84. Eu estou lançando o Brizola. Oh, Brizola, então desculpe aí, eu troquei as bolas. É bom que chama atenção para o filme. Eu estou lançando o Brizola, Anotações para uma História, que eu acho que é um épico, bárbaro, o filme ficou muito bonito, muito forte, sobre um personagem que o Brasil desconhece na sua grandeza. É um cara que discutiu nos anos 60 as questões que nós estamos vivendo agora. Ele, nos anos 60, por exemplo, ele estatiza a indústria elétrica no Rio Grande do Sul e a de telefonia, porque a telefonia no Rio Grande do Sul era pior que da Sibéria e não tinha energia elétrica suficiente para criar uma indústria no Rio Grande do Sul. O BNDES não apoia o Rio Grande do Sul. Ele cria o BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, que atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que atua até hoje. Até hoje o FSA é trabalhando por lá. Ele cria 16 caixas econômicas municipais em que o povo da cidade vai decidir aonde a sua poupança vai ser aplicada. É a coisa mais moderna do mundo. Hoje,
Está se fazendo isso na Alemanha. Os Estados Unidos tem 4 mil bancos, a gente tem aqui 4 ou 5 monopólios e um bando de lojinhas que atua por internet. Então, a economia brasileira está destroçada pelo sistema financeiro, enquanto o Brizola foi um cara que já antecipava esses problemas naquela época. Ele assume o governo, faz 600 escolas da noite para o dia e dá escola e sapatos para a população toda no Rio Grande do Sul. A questão educacional hoje é um problema no Brasil. O Brizola já antecipou isso. O Brizola antecipa a questão da violência, da má alimentação do nosso povo, da falta de proteínas na comida, da comida à escola com tempo integral. Então, ele trabalha a questão. Ao falar do Brizola, dos anos 60, 80, eu estou falando do Brasil do futuro, o Brasil que a gente quer viver, o Brasil que a gente quer construir. E, para isso, existe o cinema. Então, a gente tem que criar, além do FSA, que eu acho fundamental, formas não burocráticas de incentivar esse tipo de produção. Eu, só para te dar uma ideia desse meu chororô, eu estou desde 2020 tentando fazer um filme sobre Zé Carlos Capinã, que é um dos maiores poetas brasileiros, coautor, entre outros, de Sou Louco por Ti América, Água dos Meninos, e músicas fundamentais que fizeram parte da Tropicália. E é poeta até hoje. Eu estou desde os 80 anos dele, em 2020, até 2024, tentando produzir. Não consigo dinheiro. Fico numa linha de passe. Você fala com um, ele diz, não, você tem razão, esse filme tem que ser feito, então vamos falar com fulano. Aí te joga para o fulano, te joga para o cicrano, e eu estou lá no meio brincando de bobo para ver se eu consigo segurar a bola. Entendeu? Isso é uma maluquice, a gente não ter uma sistemática produção de cinema cultural para que as pessoas conheçam o Brasil e que nós possamos vencer essa guerra cultural, porque o que a gente está vivendo hoje é uma guerra de narrativas. A gente está vivendo uma guerra de narrativas. A gente tem que vencer essa guerra de narrativas para poder construir o nosso projeto de nação. E isso faz parte do esforço coletivo. Então, sem desfazer as outras áreas fundamentais da indústria cinematográfica, sobretudo do entretenimento, que é o que leva o público ao cinema, nós temos que ter um cinema educativo e cultural, como já foi o INSE, como já foram outros institutos, que de uma forma sistemática discute e oferece informações à população para que ela não leve um susto quando ela ouça uma coisa e não acredita que aquela coisa existiu ou aconteceu. E aí eu me lembro de uma frase de Ivan Lessa que eu usei na abertura do JK em 1980, que é: de 15 em 15 anos o Brasil esquece tudo o que aconteceu nos últimos anos. Nós já ganhamos Palma de Ouro em Cannes com Pagador de Promessa, anos 60, Glauber ganhou com O Dragão da Maldade, melhor diretor. A gente tem sistematicamente um cinema de qualidade brasileiro, mas daqui a 10 anos vai ser esquecido, porque ele não continua circulando, não tem publicações, não há um estímulo para que isso aconteça. Tomara que a gente, no nosso grupo, consiga fazer isso. Muito bem. Eu acho que esse programa está sendo um pontapé muito importante nesse debate que vai prosseguir e ser cada vez mais intensivo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final. Ainda dá tempo, 1 minuto para cada um fazer suas considerações finais e se despedir. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Você. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui. Realmente, o tempo muito curto, né? O Silvio tem uma contribuição realmente à história do país enorme, né? Eu espero realmente que a gente consiga contar a história do Brasil nesse longuíssimo metragem, porque são esses filmes que contam e preservam a nossa história. É de fundamental a importância, o estímulo que novos documentaristas surjam. O Silvio é uma grande influência nesse sentido. E eu agradeço muito, né? Também concordo com o Silvio que também o cinema de entretenimento abre as plateias, iniciam as plateias.
né? E os documentários têm que ser levados em todas as escolas. Nós temos que ocupar as escolas com documentários sobre o Brasil. Nós estamos sendo invadidos por alienígenas nas escolas e isso é muito preocupante. Muitíssimo, porque é na educação que se forma o cidadão. Muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui e conte conosco sempre para contar as histórias. Muito obrigada. Muito prazer, Silvio. Muito obrigada. Contaremos. Silvio, encerrando esse programa de curtíssima duração. Olha, foi um programa maravilhoso. A questão aí não é mais o tempo, sim a qualidade. E tive a oportunidade de colocar todas as ideias para fora. E agora está aberto o debate. Foi ótimo conhecer e conversar com a Sônia aqui pelo vídeo. Com você, foi muito bom. Então, eu me dou super por satisfeito e acho que a gente tem que construir esse processo de sedimentação da nação. A democratização da comunicação é o primeiro passo, então vamos juntos e podem contar comigo. E já que a Sônia falou um filme longuíssimo, eu vou anunciar o meu próximo projeto, que é Estrada Sem Fim, que vai ser um filme de 3 horas e pouco. Ele vai ter sessão intervalo para as pessoas saírem, tomarem um lanche e tal, mas ele começa na Pangeia e termina no dia seguinte ao fim do mundo. E aí eu espero que a gente possa discutir o Brasil que a gente quer construir. Muito bem. Vou ficar ansioso por essa obra, assim como já estou para ver Brizola, o primeiro líder político que conseguiu direito de resposta à poderosa Globo, entende? E que nunca teve ilusões com a grande mídia, né? E que buscou iniciativas importantíssimas, essa questão do sistema financeiro que você citou. Aqui nós temos 4 bancos, apenas 4 bancos que dominam o sistema financeiro. Os Estados Unidos são 4.000 bancos, né? Então, apesar de a gente ter mais de 150 bancos, poucas pessoas sabem disso, comunitários, mas que não têm, vamos dizer, o apoio do governo necessário para que eles se desenvolvam, como aqui em Fortaleza teve o primeiro, que era o Banco Palmas. Bem, mas o tempo acabou e eu só posso agradecer enormemente a presença de vocês. Vocês formam uma dupla muito importante, um atuando, vamos dizer, atrás das câmeras, né? A produção, os técnicos, tudo mais, e você conduzindo de forma magistral tantos documentários, tantas obras importantes para o nosso país. Eu recomendo, assistam as obras, mais de 70 obras do Silvio Tendler e aquelas que estão já saindo, como agora o Brizola e outros que vão vir por aí. Muito bom. Encerrando por aqui mais uma edição do Vozes pela Democracia. Eu agradeço também a todos que nos assistiram e que possam reproduzir este programa, que vai estar em todas as plataformas, né? Facebook, YouTube, através de várias emissoras e meios de comunicação, a quem eu agradeço desde já a reprodução deste programa. Você ouviu Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Atitude Popular. Sua rádio com atitude.